Não desarme a rede, que um dia eu volto pra te balançar. Esse mundo gira, é um carrossel que nunca vai poder parar. Não desarme a rede, que um dia eu volto pra te balançar. Esse mundo gira, vamos chegando aí, vamos chegando aí. Que nunca vai poder parar. Eu viajei pra procurar uma sorte melhor. Eu amarguei tanta noite só, lembrando do chamego, nós dois, eu e tu. Um dia Ih, rapaz, acho que minha garrafa a gente se quebrou. abraçar e desfazer o nó. A gente vai dançar um doido forró. Beleza. Vamos fazer o Chegou o Tiagão. Caruaru. Não desarme a rede, que o dia Bom, viu, gente? O EP Caruarus de Hortinho é bom. Deixa eu ajeitar meu cabelo aqui, que minha esposa deu grau essa semana. Não desarme a rede, Legalzinho. eu volto pra te balançar. Hoje eu te garanto que a live não cai. Esse mundo gira, É, Hortinho chegou aí agora. nunca vai poder. Vamos lá, vamos começar aqui. Jefferson Declamador. Vou voltar pra gente se abraçar e desfazer o nó. A gente vai dançar um doido forró. Vamos fazer o chão tremer lá em Caruaru. Não sabe a rede, que eu volto. Chegou o homem, Hortinho. Tá tudo escuro, Hortinho. Tô vendo nada. Oxe, cadê? Agora já tô vendo nada. Peraí que eu sei o que é isso aqui. Eu acho que a câmera tá virada para frente. Mas a planta tá bonita e eu gostei. Foi no vaso. Excelente. E aí, Hortinho, como é que você tá, meu nobre? Rapaz, tô aí, tô feliz pra caramba com o resultado do trabalho, né? Com o resultado a repercussão toda que está tendo o Caruaru, né? Então, eu tô só feliz. Não criei tanta expectativa assim para o tamanho que está acontecendo, né? Tá bom, vamos dizer assim, está bombando o Caruaru. Graças a Deus, a gente conseguiu trazer o homem pro forró. Foi mesmo. Já faz tempo que eu estava vindo, só que estava aos poucos, né? Chegando. Né? Até a hora Beleza. do certo, né? Com certeza, com certeza. Então, vamos começar a live a partir de agora. Para você que está assistindo ao vivo, seja muito bem-vindo. Para você que vai assistir aí depois pelo Instagram ou pelo YouTube, onde vai ficar disponibilizada aí em tempo integral essa live. Seja muito bem-vindo também e pode deixar a sua mensagem aí na descrição do vídeo. Você que quer mandar alguma pergunta para o Hortinho agora ao vivo, escreva aqui embaixo, tem uma bolinha com uma interrogação. Escreva ali a sua pergunta, que é mais fácil da gente visualizar. As letrinhas são muito miúdas, passa muito rápido e a gente consegue ver em tempo hábil. Então, nós estamos começando aqui, recebendo com grande honra esse artista que é conhecido internacionalmente, direto da Black Street, em Caruaru, né? Ou conhecido como Rua Preta, não é isso? E carrega na sua atuação o mais puro do rock and roll, do pop rock, aí com essas influências aqui da nossa cidade, um artista que tem vários aí festivais, abriu pro rock, vários festivais de inverno em Garanhuns. Festival Paredes de Cor em Portugal, Festival Temporal PE em São Paulo, Festival Team Festival, Oi Festival e Bote Festival nisso. E outra coisa, é um cara que também não se limitou só à música. A música dele tá no filme, tem filme com a música dele também. O cara é fantástico, é um artista
Simplesmente com Chico Fantástico. Sainz, né? Exatamente, uma parceria. É por onde eu já vou começar. Eu já quero começar falando primeiro da tua carreira, para depois a gente finalizar com esse novo EP, esse gostinho do disco novo que vai vir, né, no ano que vem, e que eu já tô doidinho aqui, já ouvi umas 10 vezes aqui, bicho, ficou muito bom, muito bom, muito Obrigado, bom. velho. Obrigado, meu irmão. E vamos começar falando da tua carreira. Tudo começou na Black Street. Como foi esse gosto pela música? Como foi que começou isso aí? Pai, começou na minha adolescência, né? Tipo assim, eu sou de uma época que Caruaru tinha muita música de barzinho, né? Tinha muitos bares que tinha música ao vivo, né? Naquele tempo tinha muito tocador de bar, a gente chamava até assim, não chamava nem música de barzinho. Música de barzinho veio depois, porque o Brasil tinha muito isso, né? Tinha muito, assim, eu sou da geração dos anos 80, então nos anos 80, ali no 83, 84, 85, o que acontecia no Brasil era que tinha o som era do Sudeste, né? O que vinha era o rock do Sudeste. Então, o nosso Nordeste, a gente cantava muita música do nosso Nordeste nos bares, né? Porque praticamente as rádios tocavam um ou outro, né? Do Nordeste, assim, e era muita música do Sudeste do Brasil. E os barzinhos, né? Assim, Caruaru mesmo, assim, onde você ia, Recife, tinha muito bar que tinha música ao vivo, violão e voz, né? Onde você ia, tinha muito. São Paulo tinha muito. Caruaru tinha demais, né? Assim, Caruaru Meu pai, que você deve conhecer, falou muito de você aí, disse que não vai assistir a live porque está na aula da faculdade, mas ele gosta muito, já me falou muito sobre você, sobre a amizade que vocês têm, que é fina feito talo de mandioca. Como é o nome dele? Porque eu tô achando que tu parecido com alguém. É Fábio Duarte, né, Fábio Duarte? Tu é filho de Fábio Duarte. Meu irmão, Fábio Desde onde Duarte. que nasci. Rapaz, Fábio Duarte é justamente dessa época que eu estou falando, dos músicos de barzinho. Então, tipo assim, eu era um cara que nunca fui um bom instrumentista, porque eu também nunca quis ser. Eu nunca quis me dedicar, sabe, eu nunca tive paciência, né? Eu sempre fui preguiçoso, nunca. Às vezes eu brinco com a galera, diz, eu só sou artista, não é por causa do meu talento, não, é porque eu nunca gostei de acordar cedo e não sou muito chegado ao trabalho, né? Então, é, 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 naquele tempo, eu tocava, arranhava um violãozinho ali, aprendi um repertóriozinho bacana, fazia meu H menor direito, né? E tinha os músicos bons, que era teu pai, Fábio, né? Que era a banda Cheia da Terra, que tinha Preta, né? Que era uma cantora da poeira, não é, né? Tinha Sionei, né? Que era a irmã de Herbert Lucena, que tocava nos bar também. Porque Caruaru ele sempre teve uma cena musical muito diversificada, né? Não era aquela coisa da galera dizer que só tinha homem, não sei o que lá. Recife, sim, só tinha homem. Você não viu uma mulher num bar tocando. Mas Caruaru você via muitas. Tinha muitas meninas que tocavam violão nos bares. Tinha uma galera que tocava nos bares e tinha muitos bares em Caruaru. Tantos bares dos bairros mais, vamos dizer assim, os bairros que não eram de periferia, né? Os bairros ali mais o Chiquinho Oliveira mesmo tinha um bar ali na Rua da Matriz, perto do Colégio Santo Antônio, que era o Night Bar, que tinha shows memoráveis. Eu conheci, a gente chamava ele como era o nome dele, pô? Me esqueci agora. Que fez a Raiz voltou pela mesma porta. A gente chamava ele de Cabocla. A Raiz entrou pela mesma porta que saiu. A gente chamava ele de Cabocla, mas o nome dele mesmo é outro. Então, assim, tinha muitos artistas que iam. Caeta de França mesmo, eu conheci nesse bar de Chiquinho, no Night Bar. Né? E fui abrir show dela quando eu tinha 17 anos. Né? Comecei a abrir show de Caeta de França. Ela tinha um show muito bonito era Zeto. Me lembrei agora, a gente chamava ele de Caboclo, era Zeto, grande violeiro, né?
Aí eu comecei a frequentar esses bares, tocar, dar canjinha, né? Nos bares, tocando música de Belchior, Tim Maia, de Zé Ramalho, né? E meu repertório era bem surtido, né? Que eu tocava de tudo. E sempre estava lá. Eu nunca toquei no bar. A primeira vez que eu fui contratado para tocar no bar mesmo foi em Santa Cruz de Capibaribe, que foi como se fosse eu indo tocar em Nova York, no Carnaval, sabe? Porque o cara mandou um Toyota me pegar em casa, eu não dormi a noite toda, sabe? Fiquei a noite toda com meu violãozinho assim, no violão, aí fui tocar nesse bar como o astro da noite, né? Então, assim, foi o primeiro bar, foi lá em Santa Cruz. E quando eu vi aquilo, assim, que o cara sempre me via tocando, dando canjinha nos bares de Caruaru, né? Que eu fazia uma turnê pro Caruaru mesmo, né? Eu saía ali no Quero Pimbar, ia lá pro Cactus Bar, ia lá pros bar da Rua Preta, daqui a pouco subia lá para o bar de Chiquinho, que os amigos tocavam, Homério tocava lá, Romero, né? O cara que foi da banda Uso, de Júnior Barreto, um grande violonista de Caruaru, Romero, figuraça. E Elifa Júnior, né? E sempre era engraçado. O que eu acho engraçado de Caruaru dessa época era que, tipo assim, teu pai, vamos dizer, Fábio Duarte ia tocar no Feira. E todo mundo que sabia tocar um pouquinho de violão, que tocava bem, quando saía de outros bares ia para lá, porque sabia que o cara ia estar tocando, e daqui a pouco via a turma lá e dizia: Hortinho, quer subir aqui um pouquinho para tocar um pouco? Aí a gente subia, tocava 4 músicas, aí o outro subia, tocava. Era muito divertido a noite em Caruaru, assim, porque em todos esses bares que o pessoal tocava, Anchieta dali, teve um bar que para mim foi fundamental, que foi o Aldeota na Coab 3, né? E foi um bar que eu me identifiquei com a música regional, que eu era muito roqueiro nessa época e tal. E eu me identifiquei muito com a música regional e aprendi algumas coisas com a Anchieta, né? O tempo que eu passei foi curto lá nessa época. Ele tem esse bar na Coab 3. Mas, às vezes, eu converso com a Anchieta e eu digo isso a ele. Eu digo: você foi um dos meus mestres e você me ensinou um bocado de coisa ali de música. Meu pai, eu aprendi muita coisa com ele. E que eram pessoas que tocavam muito mais do que eu, né? Assim, e eu era um menino ali, tinha 15 anos, 14, ficava frequentando esses bares, querendo aprender. E eu acho que eu tomei gosto pela coisa, pelo prazer que eu sentia. Assim, era uma alegria que hoje eu vejo que em Caruaru eu não era um cara que frequentava muita coisa. Eu frequentava esses bares por conta da música, né? Então, assim, isso foi que me levou, realmente me arrastou para a música, né? E fora que eu conheci muita gente, né? Até hoje, essa galera é amiga, é uma rapaziada maravilhosa e, assim, eu acho que Caruaru sempre foi uma cidade muito musical, sempre. E nesse tempo que eu falo, assim, da minha adolescência, de meus 14 anos para 15, quando eu entrei mesmo, que eu comprei um violãozinho, comecei a aprender, com pouco tempo eu já estava dando canja nos bares, e eu conheci muita gente e foi realmente o caminho que eu queria. Eu disse: é aqui que eu vou, assim, e não almejava sucesso, sabe? Não era aquela coisa, não queria ser o grande. Assim, eu fiquei feliz quando fui contratado para tocar no bar em Santa Cruz, sabe? Porque assim, era o prazer da música, não o prazer de ser famoso, sabe? Era o prazer de você estar fazendo parte daquilo, de você curtir aquele ambiente que fazia com que eu me interessasse cada vez mais pela música, né? Assim, o lance do sucesso eu acho que nunca aconteceu seriamente na minha vida, senão eu tinha feito uma trajetória completamente diferente e talvez hoje eu tivesse tido um certo grande sucesso, mas realmente não foi uma coisa que eu busquei e que eu busco. Eu busco a música, eu busco o prazer de estar fazendo parte dela, sabe? Massa. A gente vê muito isso nesse álbum, né, que você gravou novo. Acho que é muito, muito interessante. Os outros também, sem dúvida, mas esse eu acho que veio de uma forma muito especial e num tempo muito especial. Você falou aí de uma coisa muito que me veio aqui à memória. Meu padrinho,
Mestre Camarão, ele me falou uma vez, quando a gente tinha uma banda, né? Eu e Tássio, neto dele, que é baterista, a gente tinha uma banda. E ele dizia muito a gente assim. Ele dizia as coisas naquela época e a gente não dava atenção, porque a vibe da gente era curtir outras coisas, era mais rock and roll, e forró não era muita praia, a gente não dava muita atenção, não. E ele dizia assim, ele dizia, olha, quando vocês forem fazer um show, se for para 2 pessoas, faça do mesmo jeito como se você estivesse no Rock in Rio. Faça do mesmo jeito, com a mesma qualidade. Então eu lembrei muito dessa questão que você falou aí. Você foi para Santa Cruz como se fosse um festival internacional, uma coisa. Né? Na Santa Cruz eu já tinha um público fantástico lá nesse bar. Na segunda semana que eu comecei a tocar, o bar lotou, passei uns 6 meses tocando lá. Porque eu vim embora para São Paulo nessa época. Aliás, não, eu fui para Blumenau nessa época. Eu tinha um grupo de teatro, o pessoal me convidou para trabalhar, para escrever textos de teatro e tal. Aí eu dei a louca em mim e eu fui mais, tipo assim, bicho, é porque a gente tem que entender uma coisa. Eu já fui para shows aqui em São Paulo no início dos anos 90, no Parque da Aclimação de Tom Zé. Eu disse, porra, Tom Zé, esse cara, tipo assim, esse cara tá vivo, bicho, sabe? Do ostracismo que ele entrou, né, do que a indústria, do que tudo fizeram com ele, né? Apagaram ele da história. Daqui a pouco, no início dos anos 90, ali aliás, desculpe, no final dos anos 90, ele reaparece, né? E eu fui para show dele no Parque da Aclimação, tinha 5 pessoas, pô, em um parque, sabe? Então, assim, é muito relativo o público para a qualidade do artista. É porque se a gente não tiver muito cabeça para a gente entender que o público é relativo, que às vezes o público é uma Maria, vai com as outras, sabe? E a qualidade do que você faz, assim, a musicalidade que você tem, a história que você tem, ela não se representa através de um grande público, não. Ela se representa através daquele público que vai começando a compreender e você vai virando o jogo. Ou talvez você vai começando e aquele público vai lhe conhecendo, você vai aumentando, aquilo vai crescendo, né? Mas nunca significa que você não é talentoso ou que você deixa de ser pela quantidade de gente que está indo para o seu público, não. Porque hoje em dia a gente sabe muito bem, principalmente hoje em dia, a gente sabe muito bem, eu já assisti grandes shows com pouquíssimo público, péssimos shows com grande público, né? Então, senão a gente não vê aí a indústria, né? O que carrega Eu acho público não tem tanta qualidade. Eu acho que foi uma coisa que você falou aqui na release que Mara mandou, por sinal, muito bem feita. E naquela release sobre o álbum Caruarus, é descrito muito bem essa questão aí do domínio da fonografia pornográfica brasileira que se instaurou aí no meio do forró, no meio dessas... o governante, na verdade, pouco interessa para ele se é pornografia ou não, o que importa é que traga público, que a festa seja bem sucedida, né? Não importa muito a questão da musicalidade ali. A gente tem que, assim, o que está me ensinando esse Caruarus, sabe? É que a gente não tem que se preocupar tanto com essa guerrilha. A gente tem que se preocupar em fazer algo que seja interessante, que o público que chegue nele, coisas importantes, coisas interessantes, e que faça aguce a curiosidade de quem não conhecia e alegre mais ainda quem já conhecia, né? Esse disco Caruarus, ele está fazendo isso. Assim, muita gente que me conhece está adorando e muita gente que não me conhecia está adorando o trabalho através dele, né? Então, eu acho que a gente tem que procurar ter mais qualidade mesmo, ir em busca da nossa história, porque assim, quando a gente entra no conflito de todos esses conflitos que já existem na vida, a gente termina se prejudicando porque a gente não faz a coisa com carinho, né? Assim, esse disco mesmo eu não fiz com pretensão nem com intenção de ser um disco que chegasse no mercado e competisse com outra história. Eu simplesmente fiz um disco pensando que eu ia estar fazendo um disco bacana, um disco que eu sonhei muitos anos em fazer e um disco que eu juntei parceiros maravilhosos para a gente fazer. Assim. Então, não foi um disco que eu pensei em mercado, não foi um disco que eu pensei que eu ia estar entrando no mercado do forró com tudo e não sei o quê. Já.
foi simplesmente acontecendo, os parceiros foram pintando, sabe? Josildo Sá foi um dos caras que me falou muito assim, Hortinho, você está fazendo um disco que você não tem noção não do que vai acontecer. Você vai revolucionar a história, sabe? Você vai vir com uma trajetória nova, você vai lançar uma coisa bacana, sabe? Mas eu nunca botei na cabeça que eu estava entrando em um mercado. Botei no meu coração que eu estava entrando em uma música que eu sempre quis fazer parte, né? Que era uma coisa que eu sentia uma saudade por nunca ter feito, sabe? Foi uma coisa meio assim, não foi uma história de querer entrar para competir ou de querer entrar em um mercado de música diferente. Foi naturalmente acontecendo, é uma coisa que de mim. Perfeito, perfeito. Eu me cobrei, sabe? Eu nunca fui cobrado por não ter feito um disco de forró, pelo meu público ou por outras pessoas. Foi um disco que eu mesmo me cobrei. Eu disse, está na hora de você fazer, sabe? Você já tá velho, meu irmão, já está com 51 anos de idade aí, está na hora de encarar o forró, né? Talvez tenha sido uma coisa que, por eu ter tantos mestres grandes, né, como Azulão, como o Petrúcio Amorim, como Anida Almeida, só de Caruaru tem uma carrada, né? Janduí Finizola, a gente tem 1 milhão. Aí vem Luiz Gonzaga, vem Dominguinhos, vem tudo, né? E eu não queria fazer simplesmente um disco de forró por ser um forró do jeito que eu sempre fiz na minha vida, que era um forró de diversão, era mais aqueles forró que a gente fazia para ter um assunto engraçado para falar na mesa do bar com os amigos, sabe? A gente ficava brincando, fazia forró brincando com um amigo, tirando onda com outro, sabe? Nunca foi uma coisa que foi levada a sério, mas aquela brincadeira hoje eu entendo que me serviu muito para entender que eu, quando fui levar o forró a sério, eu sabia também fazer, né? Não tão bem, claro, quanto os grandes mestres, que um dia, quem sabe, eu chegue lá, que eu estou começando agora nessa história. Mas foi uma música que já me era familiar, sabe? Já era uma coisa que eu tinha dentro de mim. Então, assim, eu não senti tanta dificuldade assim em fazer, sabe? Por ser roqueiro, ou por ser regueiro, ou por ser tanta coisa que eu sou, né? Porque se você pegar a minha obra, ela se elástica, né? Dentro da música. Assim, eu tenho disco que tem coco, os Somos mesmo tem coco. Meu primeiro disco tem cirandas, né? Então, assim, não é Foi em não é o uma Ilha do Destino, né? coisa tão radical dentro da minha vida eu ter entrado em ter feito esse disco. Foi uma coisa natural. Só que foi uma coisa que eu demorei para fazer e que causou surpresa, porque eu encarei um forró sem ser uma referência dentro de uma música mais pop, né? Foi uma música que eu encarei o regionalismo mesmo. Eu plenamente me entreguei ao ritmo, à tradição, à raiz. Né? A gente fez junto com todo esse cuidado, tanto é que André Julião é sanfoneiro, Júnior Francês, né? A gente foi para Caruaru gravar, para ter esse sotaque, para ter essa sonoridade da terra. Né? Yuri Queiroga, um pernambucano, um cara fantástico, que conhece profundamente isso, já produz Elba Ramalho, né? Produz tanta gente. Então a gente foi. O Marcelo Monteiro é o único paulista que tem no disco, mas é um pesquisador de pífano, né? Ele é apaixonado por João do Pífano, toda vez que ele vai, ele tem uns 4, 5 pífanos fabricados por João do Pífano. Então, assim, quem entrou na história com a gente, e que não é pernambucano e tal, que só foi, no caso, Marcelo Monteiro é um pesquisador, né? Então a gente teve essa coisa de ter a linguagem realmente que a gente queria ter, que era a linguagem de Caruaru dentro de um disco voltado para os ritmos que a gente conhece tanto aí, são os ritmos que a gente cresce ouvindo, né? A gente nasce ouvindo, independente da gente partir para um rock and roll, ou partir para um MPB, ou para sei lá o quê, mas a gente tem, todo mundo tem isso dentro da gente. Como eu falei, né, que a gente teve a oportunidade de conviver um pouco com o Camarão e a gente não prestava muita atenção no que ele falava, não. E a gente não tinha noção da grandeza dele. Depois que ele morreu, depois que eu entrei no forró, que assim, eu tenho noção hoje em dia da importância das coisas que ele falava
e fico ali o tempo todo tentando pescar algumas coisas, né? Lembrar e tal. Dos gênios daí, né? Da nossa região, desse agreste, né? E se eu não me engano, Exatamente. é nova, né? Ele é daquela região do Camarão, né? Ele não é Caruaru, não. Camarão ele nasceu em Brejo da Madre de Deus e se criou aqui em Caruaru. Mas tem aqui de Caruaru também, tem meu tio Tiago Duarte também, que é um grande compositor, nome internacional também. Eu me lembro, cara, quando eu era adolescente, assim, aliás, adolescente não, era pré-adolescente, né, quando eu tinha uns 12 anos, eu descia ali para comprar pão, minha mãe pedia para eu comprar pão na Princesa do Agreste, que a Princesa do Agreste era ali do lado da catedral ali, né, onde hoje é uma loja de moda, ali perto da banca de Ramiro. E quando eu desci ali na frente do café, tem um café ali, que eu não esqueço o nome, se era Café Palácio, café não sei o quê, que tinha um banco, né, um banquinho ali na frente da catedral, que tinha 200 compositores de forró, né, que depois do carnaval eles desciam para aquilo ali para vender forró, com todo mundo com as fitas, né, com a fita cassete no bolso para vender forró para Azulão gravar, vender forró para Jorge Deltinho, e todo mundo que queria forró ia para aquele encontro ali para pegar os melhores forró do Brasil, né? Então, era uma coisa engraçada para mim, porque eu via só as figuras. Aí eu via a Helene dos Oito Baixos, né? Via todo mundo ali, todo Azulão sempre estava por ali. Era o ambiente do forró, era ali na Rua da Matriz, ali perto da Banca Terceiro Mundo, na esquina, né? Que tem um café na outra esquina, o Café Rio Branco, eu acho. Para quem é mais jovem, está acompanhando aí, a Rua da Matriz que ele está falando é a Avenida Rio Branco hoje em dia, viu? Aí, exatamente. Todos os compositores iam vender música ali. Aí eu ficava olhando aquela junção de gente ali e tal, e todo mundo esquisito, os caras de cabelo amarelo, umas figuras, eu ficava olhando, pô, que é isso aí? Tinha um amigo meu que dizia, não, isso são os forrozeiros, ó, quando eles querem vender forró, tudo, eles descem para cá, que é a esquina onde se negocia forró, onde se vende forró. Então, assim, era ali que saiu todos os grandes forró para o Brasil, né? Então, exatamente. Cresce assim, né? Eu tive meio isso tudo também. Quando eu fui adolescente, eu entrei no rock and roll e tal, mas e quando eu fiz a banda Querosene de Jacaré, que eu já tinha 24, 25 anos, a banda foi toda voltada para um rock agrestino, né? Tanto é que a banda Querosene de Jacaré ela é muito conhecida no interior de Pernambuco, né? E no interior da Paraíba, e no interior da Bahia. Assim, onde eu chego no Nordeste, tem muito fã nos interiores, né? Em Feira de Santana, Paraíba, se você for para o interior, Campina Grande, tem um bocado de roqueiro que é doido pelo Querosene. Então, assim, o Querosene de Jacaré foi uma banda de rock que teve essa representação, eu acho que eu ter sido o cara que no meio do movimento Mangue era do Agreste, era do interior de Pernambuco, né? Eu não sei se eu fui a primeira pessoa, mas acredito que fui, que era do interior, tendo essa representatividade dentro da música do movimento Mangue, né? Eu não me lembro de alguém que era do interior de Pernambuco nessa época, e pelo menos no início dos anos 90, né? E eu acho que isso fez com que a galera do interior tivesse esse gosto pelo Querosene de Jacaré, né? Essa empatia pelo Querosene de Jacaré que se Querosene Jacaré foi em 98, né? Não, Querosene de Jacaré eu saí em 98, mas a gente começou em 94. O primeiro disco da gente foi em 97. Aí em 98 eu saí, vim morar em São Paulo e comecei a batalhar minha carreira solo. Tanto que em 2000 eu comecei o primeiro disco, o Ilha do Destino. Aí, mas tua parceria com Chico Science veio em 1996, não foi isso? A primeira parceria. Pro Baile Perfumado, porque foi assim. Como foi essa relação com o Science? Como era a pessoa dele no dia a dia? Fala para nós aí, como foi isso? Foi assim, eu cheguei no Recife e fui para um lugar, tive a sorte, né, de conhecer Simval, que era um cara que tinha um bar na Galeria Joana d'Arc, que era o Guitarras Bar.
que era um bar que não ia ninguém nessa época. Então eu conheci Sival, eu ficava com ele, que eu também não conhecia ninguém, né? E sempre foi muito difícil você ser um cara do interior e fazer amizade em Recife sem ser ninguém, né, e tal. Tem essa dificuldade. E fiquei amigo de Sival e a gente montou uma banda de dois. Era dupla de dois, né? Era uma dupla de embolador. Que eu cheguei com essa ideia. Eu morava no Alto Moura e quando eu vi Chico Sainz pela televisão, né, dando uma entrevista, eu disse: Branco, eu vou me embora daqui. Eu estudava cerâmica no Alto Moura. Queria ser um Vitalino do futuro, sabe? Eu tinha essas doideiras na minha cabeça. Só que minha história sempre foi com música. E quando eu vi uma entrevista de Chico Sainz no NETV, falando que estava tendo um movimento musical em Recife, e eu percebi naquele momento que era uma coisa grande, isso aí que estava acontecendo, eu juntei minhas coisas e fui embora. Aí comecei a frequentar os lugares, o Pina, que era onde tudo acontecia, né? Entre a Galeria Joana d'Arc e a Soparia, né? Então, o movimento do Pina era ali, era Galeria Joana d'Arc, Soparia, Soparia, Galeria, tinha shows na Soparia, tinha shows na Galeria Joana d'Arc, sabe? Tanto que o primeiro show de Chico Sainz não foi na Soparia, foi na Galeria Joana d'Arc, né? E o primeiro show mesmo de Chico Sainz foi lá. E apareceu Lenine também, ninguém conhecia Lenine, só quem era da música conhecia Lenine. E Lenine fez um show maravilhoso lá na Galeria Joana d'Arc. Então, assim, a Galeria Joana d'Arc tinha um movimento artístico, porque não era simplesmente um bar, era uma galeria que tinha bares e tinha ateliês, tinha espaços para show, tinha ateliês de artes plásticas, né? O ateliê de Renata Pinheiro, a Saci Filme, onde Lírio estava, Lírio e Paulo Caldas e toda aquela turma que estava fazendo o baile perfumado. E aí eu vou chegar na parceria com o Chico Sainz. Tinha o escritório da Saci Filmes, que era onde se fazia não só o baile perfumado, mas vários curtas-metragens de todos os cineastas. Então, era uma galeria que juntava não só músicos, nem os bebos da cidade, mas juntava os artistas de cinema, os poetas, sabe, escritores, Marco Polo, os jornalistas. E esse barzinho começou a aparecer quando eu comecei a fazer coisas com Sival. E a gente começou a fazer cocos de embolado, uma dupla de emboladores, e a música da gente era muito psicodélica, e a galera começou a chamar atenção, né? Dali eu comecei a conhecer essa galera, né? Aí conheci Chico Sainz, comecei a conhecer essa geração, essa turma dos anos 90, que era uma turma tanto de artes plásticas, quanto da música, quanto do cinema, né? Era uma geração que agregava muito tudo, né? Assim, tanto que conheci também o pessoal da Período Fértil, que fazia roupa, né? Que era uma grife que estava começando. Então, assim, era uma toiceira de artistas, de bailarinos, sabe? Tanto que o Baile Perfumado ele é um filme que agrega essa turma toda, né? Os atores são a turma que frequentava o bar. Alguns eram atores, pelo menos os que fizeram figuração, como foi meu caso, né? Alguns eram atores, outros não, e juntou-se para ser cangaceiro, né, para agregar ali o que a galera precisava de figuração. Os atores que trabalharam no filme era a galera que frequentava os mesmos bares, a gente andava tudo junto ali. Então, assim, o Recife dessa época foi um Recife que todo mundo andava muito junto, porque a coisa era como se fosse um imã, que atraía tudo e aquilo tudo que era atraído fazia com que alguma coisa acontecesse. Sabe? Foi um conjunto, uma coletividade que fez aquele movimento dar certo. E dentro dessa história da Galeria Joana d'Arc, e de cantar, que eu já cantava com Lula Cortes, eu metia a voz lá o que eu fazia em Caruaru? Eu dava canja na soparia, a gente ensaiava na Galeria Joana d'Arc, no bar. Aí o Querosene de Jacaré começou a nascer disso aí, e de repente os ensaios do Querosene de Jacaré começou a virar um pipoco na cidade, né? Começou a juntar gente que nem cabia mais na Galeria Joana d'Arc, a galera que ia ver o ensaio. E nesse ensaio começou a pintar Chico Sainz, começou a pintar 04, começou a pintar Isaá, começou a pintar
né, os atores, Lírio, eu comecei a conhecer, ser amigo de Lírio, Serginho Oliveira, que é de Caruaru e que nessa época já estava em Recife, me apresentou a muita gente, né? Enfim, aí a gente foi rolando e daqui a pouco a gente foi se conhecendo, trocando ideia, tomando cerveja, se encontrando, né, nos lugares e trocando ideias sobre as coisas. E uma dessas ideias começou o filme Baile Perfumado, né? E eu estava com a ideia de fazer uma música sobre a história de Guilhotinha, sobre a história dos degolados. E eu coloquei no meio da letra uma mistura de Guilhotim com João Batista, Lampião. Sabe? Era uma doideira aquela letra ali, uma letra bem psicodélica. E Chico Sainz conversando comigo disse: porra, velho, eu quero isso, cara, eu quero esse papo aí para. Eu estou fazendo a música para o filme de Lírio e a música é essa, velho. Sabe assim, não a música, né? A ideia da música é essa, né? E ele pegou aquela ideia, aquele garrancho ali que eu tinha escrito, né? E levou e fez a música e foi assim uma das coisas mais emocionantes para mim, porque hoje é um ícone da música pernambucana, né? Porque é uma representação daquela época, tanto como o filme Baile Perfumado é a representação de um movimento, né? Que aquele filme eu acho que traz toda essa essência do que foi Recife, né? Eu acho que o Baile Perfumado ele não só é um filme fantástico, como ele é um filme que mostra e que traz a essência do que foi Recife nos anos 90. Excelente. Viveu uma das melhores épocas de Caruaru e uma das melhores épocas do Recife também, dentro do movimento Mangue Beat. Outra coisa, gente, vocês estão assistindo esse Pix para doação que eu fixei aqui embaixo, é justamente para o começo dessa história que a gente falou aqui com o Hortinho. São para músicos, esses músicos de barzinho que a gente conhece, que estão parados na pandemia, e a gente agora que tem uma intimidade maior com eles, uns chegam e pedem uma conta de água para completar, inteirar ali uma conta de energia, uma conta de... Giovana já anotou ali que a gente já vai dar uma força aí. Então, beleza, tamo junto. Isso que a gente tá fazendo então, aqui. Esse Pix não é para mim, não é para Hortinho, é para que vocês doem para esse Pix aí, para que seja revertido para esses artistas, né? A gente precisa se juntar, a gente precisa ter essa consciência, não ficar só numa ilha, né? Como esses artistas, vocês estão acompanhando as lives aí, junto com a gente, quem está acompanhando desde o começo, está vendo aí que esses artistas, eles incentivam o trabalho uns dos outros. Hortinho, né, me deu essa grande honra, é um cara que nem precisava estar aqui, mas ele vem aqui com uma humildade imensa, incentivando aqui, falando, conversando, abrindo e escancarando aí a carreira musical. Tem o pessoal perguntando muito aqui. Eu era que precisava muito estar aqui. Você que está me dando a oportunidade de eu conversar, cara. Eu quero saber, o pessoal está perguntando muito aqui sobre uma tal de domingueira cultural na Praça da Criança, em Caruaru, na época dos anos 80. Como era isso aí? Rapaz, isso aí foi o seguinte, não tem um Papa Popó? Tem. Pronto, o Papa Popó... Papa Popó, ele é pai de Tiagão, que toca com a gente aqui no Forró de Cavaco. Eu fazia teatro em Caruaru com a turma. E tinha uma galera que tinha umas bandas de rock and roll, punk aí em Caruaru, principalmente uma turma da Rua Porto Alegre, né? E tinha uma galera, um movimento, assim, nesse final dos anos 80, vamos botar assim, 87, 85, né, quando eu tinha uns 15 anos e tal. Eu fazia parte de uma banda de rock também, com Pílula, era Pílula e seus Cápsulas. Né? E a gente era punk, agora era banda de punk e hardcore, não tem esse negócio de MPB, né, de forró, nada não, era todo mundo muito punk. Mas tinha um lance de poesia, tinha um lance de teatro, sabe? Assim, as bandas eram de rock and roll punk, mas
o grupo era de atores, era de poetas, era, sabe? Toda essa tinha essa coisa dentro desse movimento punk artística dentro do teatro, da cultura popular, do cordel e tal. E Papa Popó era um batalhador, ele lutava sozinho, sabe? Ele queria fazer coisas sozinho, aí a gente ia para a prefeitura, né? Hoje já é difícil, imagina naquele tempo que não existia mesmo. Fundação de Cultura, ali era que não existia mesmo. Aí ia bater para descolar cartaz para fazer as coisas, arrumar um palcozinho com som, aí não sei o que lá, e de repente a gente conseguia com a Arroio, que tem uma loja de surf, sabe? Crossburger, né? Que tinha Boca Louca, não sei o que, a gente escolava R$ 10 aqui, saía nas lojas de bicicleta, né? Eu e ele de bicicleta pedindo R$ 10, R$ 5, sei lá, e fazia um panfletinho, fazendo não sei o que, juntava a turma. E aí a gente fez a primeira Domingueira de Arte. Eu não digo nem a gente, eu ajudava mais ele a descolar as coisas, a pregar cartaz, a botar aquelas faixas na rua, né? E tal, e a gente conseguiu promover ele, porque eu não me lembro mais quem era que estava nessa. Hilton Bailarino, né, nosso amigo Hilton, grande amigo Hilton, Greta Garbo, enfim, era uma galera da porra, só que quem era o batalhador mesmo era Papa Popó, né? Ele era o cara que corria atrás, que foi ele que fez, ele era o responsável pela história. E a gente fez. Eu me lembro de um. O Papa tá aqui assistindo, viu? Valeu, Hortinho, pela recordação. Abraço, meu eterno amigo. E a gente fez lá na frente, aquela praça na frente do Pátio do Forró. Não tem uma pracinha ali que tem um colégio, não sei o quê, que eu até estudei lá. E naquela pracinha na frente da Fundação de Cultura de Caruaru. Praça da Criança. Isso, Praça da Criança. Foi o primeiro Domingueira de Arte. E veja que coisa engraçada. Hoje, a gente conversando sobre isso, eu tinha até esquecido. A Domingueira de Artes foi uma história batalhada por Papa Popó, mas que eu hoje vendo, assim, recordando agora, nesse momento, a imagem que vem é que foi uma coisa completamente fantástica dentro de Caruaru, que não existia um movimento artístico cultural bacana feito esse que houve lá nessa época. Sabe? Tinha tudo para aquilo ali, se tivesse sido assimilado, tanto pelas pessoas quanto pela sociedade, enfim, de patrocínio, pela Secretaria de Cultura, não sei o que lá. Até hoje, por incrível que pareça, eu saí de Caruaru quando eu tinha uns 16 anos, 17. Claro que eu sempre voltei, por isso que eu falo com autoridade mesmo. A gente fez essa Domingueira de Arte nessa época, eu acho que em 86, 87, se eu não me engano. E até hoje eu fui para Caruaru 250 mil vezes na minha vida. Eu nunca vi acontecer uma história tão bacana como a Domingueira de Arte foi em Caruaru naquela época. Uma história numa praça, com palco, com poetas, com música, com bandas, com artesanato. Sabe? Assim, então foi uma coisa que hoje em dia eu vejo muito em alguns lugares da Argentina, de São Paulo, movimentos culturais que juntam não só a arte, nem os artistas, mas o comércio de artesanato, né? Teve barraquinhas de comida, sabe? Então, assim, foi uma coisa muito bacana que a gente fez. Era um projeto cultural visionário, na verdade, né? Isso. E o projeto foi tão bom que o resultado, por ter sido tão positivo, fizeram com que a gente não fizesse mais. Tomaram o palco, tomaram tudo que a gente tinha. E não deixaram a gente fazer. Eita, história conhecida esse final, hein? Outra coisa, Fábio Duarte entrou aí na live também, viu? Fábio Duarte já entrou aí, tá assistindo. Marília também, minha mãe, Marília Siqueira tá aí assistindo também, minha irmã. Mas tem uma porrada de gente, viu? Muito massa, muito massa. Gostei de saber dessa história, eu não conhecia, não. Não conhecia, não. Eu fui morar no Alto do Moura há algum tempo atrás, alguns anos atrás, não tão muitos, e fui morar lá na casa de Branco Lejo. Era uma casa que estava cheia de mato, o mato estava comendo no centro, eu ajeitei,
Foi, Organizei, Tiaguinho falou aí. organizei toda a casa. Fiz um projeto no bar de Juscelino, na frente, sabe? O projeto era neguinho tocando na rua, na calçada. O Juscelino botava as mesas. Branco Leite descolou um sonzinho bem tímido, né? Uma coisa bem humildezinha, mas funcionava para o que a gente queria. A gente descolou um tabladozinho, tudo coisa fuleira, que a gente foi ajeitando, sabe? E esse projeto transformou-se numa coisa maravilhosa. Só que, assim, eu, eu me esgotei, né, emocionalmente e voltei para Recife, né? Esse projeto, disseram a mim que durou mais de quase 2 anos ainda, ficou rendendo, tá entendendo? Eu nem sabia, porque nunca nem me convidaram para isso e nunca nem disseram que foi eu que tive a ideia, nem nada, nem mérito, nem crédito de fazer. Né? Por isso que eu falo de Popó aqui, porque é verdade, foi ele que criou isso, eu só fazia ajudar. Né? E assim, eu acho que essa cultura de coisas interessantes, coisas bacanas, por não ser de alguém, ou por não ser de um ou de outro que faz, ou que queria ter feito parte, ou que queria ter sido ele que fez, mas não fez, usar o poder para destruir, só faz isso a gente viver nessa situação artística, né, de tanta carência, né, de tudo, né, porque a arte eu acho que era para a gente se unir mais. Sabe? Essa minha história do forró mesmo, de estar entrando nessa curtição de fazer o Caruaru, é para me aproximar mais de Caruaru, para me aproximar mais dos artistas de Caruaru, de tanta gente que eu me afastei tanto pela história da minha vida, por tanta coisa que aconteceu e que não dava para eu fazer tudo, né? Não dava para eu ficar fazendo parte de uma coisa e parte de tantas outras, e eu tenho que administrar tanta coisa que aconteceu comigo. Mas, assim, Excelente. foi uma forma de eu dizer assim, bicho, tem uma geração bacana lá, sabe? Tem uma geração minha, da minha época, lá tem toda uma história que eu tenho em Caruaru e que, de repente, eu estava distante pra caramba disso tudo, por questões, né? Por várias questões, por muita coisa, que eu acho que não valeu a pena eu ter me afastado tanto, sabe? Mas são coisas que fazem com que você se afaste. Tem muita coisa que faz com que você se afaste. Né? Um dia desse, um amigo meu disse: Hortinho, eu entendo pra caramba o seu amor e seu ódio pro Caruaru. Sabe? Na realidade, eu nunca tive ódio pro Caruaru. Sabe? Eu talvez não tenha tido tanto amor quanto o amor que eu tenho. Eu talvez não tenha demonstrado tanto amor. Mas ódio foi uma coisa que eu nunca demonstrei para o Caruaru na minha vida, porque foi uma coisa que eu nunca tive. Assim, a gente questionar muita coisa, quando a gente vive no meio artístico e quando a gente chega no patamar artístico, que a gente chega para a gente ter opiniões sobre o que a gente é, principalmente quando a cultura virou de certa forma, uma coisa muito política, uma coisa. Né? Então a gente vê muitos erros, a gente vê muita coisa. Mas, assim, dentro de coisas, quando o Dejaí Vasconcelos trabalhava na Fundação de Cultura de Caruaru, quantas coisas bacanas a gente não fez ali, quantas vezes eu entrei ali para levar o maior baião do mundo, para levar Elza Soares, para levar Arnaldo Antunes, para levar Zélia Duncan. Né? Quem primeiro levou Zélia Duncan para Caruaru foi eu, quem primeiro levou Chico César, né? Foi o nosso projeto da Semana Santa, que primeiro levou Elza Soares, primeira e única vez que pisou em Caruaru, foi eu que levei com meus projetos. Né? Então, assim, o Nordeste Psicodélico agora mesmo, que eu fiz há 3, 4 anos atrás, eu queria tanto ter levado para aí, para a galera ver um excelente projeto, mas a gente bate nas dificuldades. Né? Tá entendendo? Então, assim, por que eu ia ter ódio se eu nunca falei mal disso? Tá entendendo? Eu já fui muito massacrado, mas assim, eu ter falado mal do Caruaru, eu ter falado mal das gestões, eu ter falado, é raro. Às vezes, uma vez ou outra a gente fala porque a gente se pega também com possibilidade da gente falar, né? Porque você não pode também se calar a vida inteira diante de tanta coisa que você vê, que você podia ter contribuído. Não que eles estão fazendo errado, né? Pô, eu posso contribuir mais, vamos nessa, tem tanta coisa interessante que a gente podia... Né? Quando eu tive a oportunidade de fazer, o que foi que eu fiz para o Caruaru? Né? Ajudei desde a programar uma Semana Santa fantástica, leva Otto, leva Arnaldo Antunes,
levar Chico César, né? Levar tanta gente para a Semana Santa de Caruaru, e a gente começou a levantar a Semana Santa de Caruaru, como eu fiz no São João, o maior São João do mundo, né? Que eu levei Paulinho Mosca, Zélia Dunca, Almério, Fó, né? Tulipa Ruiz, Mariana Aidar, Paulinho Mosca, né? Elza Soares, Arnaldo Antunes, né? Que foi um show que a galera disse que jamais na vida vai acontecer, e realmente não vai, porque ninguém vai ter capacidade de fazer da forma que foi feita, pela amizade que foi constituída aquele projeto, pelo amor que todos os artistas tinham por Caruaru, quando eu falei de Caruaru para eles. Jamais vai acontecer um projeto gigante desse, a não ser que a gente converse e a gente tente fazer de novo. Mas, tipo assim, sabe, assim, as oportunidades que eu tive para fazer coisas grandes em Caruaru, eu fiz. E foram coisas grandiosas. Não são coisas que se repetem. Por quê? Porque me deram a oportunidade e eu fiz. Então, a gente não tem que estar discutindo. A gente tem que estar dizendo, pô, vamos fazer, vamos mostrar que é possível. Sabe? Eu acho que a geração de você, de Caruaru, tem que fazer um pouco disso também, sabe? De se unir, de se fazer coisas, como o Popó fez, aquela grande coisa que foi a Domingueira. Eu acho que a Domingueira de Arte poderia ser uma coisa interessante de se voltar a pensar em se fazer. Não voltar a se fazer, mas voltar a se pensar em se fazer uma coisa desse tipo. Sabe? Porque Caruaru já está desse tamanho. Né? Naquele tempo, Caruaru tinha um tamanho artístico, sabe? Mas não tinha esse tamanho que Caruaru tem hoje. Físico, público, sabe? Que dá para se fazer muita coisa. Eu acho que Caruaru é o início. Sempre falei isso. Eu disse, olha, Caruaru é o início da história. Tanto que os grandes produtores hoje de Pernambuco, que fizeram grandes coisas, estão de olho em Caruaru e estão aí em Caruaru, atrás de Caruaru. Caruaru é uma mina cultural de ouro e que está aí e que pode se fazer muita coisa, porque Caruaru não é a capital do forró. Caruaru é Mestre Vitalino, Caruaru é cerâmica, Caruaru é Alto Moura. Dá para se levantar o Alto Moura. Excelente. Eu acho que o Alto Moura está precisando de um gás, porque Vitalino é muito maior artisticamente, mundo afora, do que o próprio forró de Caruaru, do que a própria capital do forró de Caruaru. Vitalino é Concordo. Artisticamente, Vitalino tem uma importância no sentido de reconhecimento artístico muito maior do que o próprio São João de Caruaru. Sabe? E o Alto Moura Lembrando que fica meio à margem da vontade de se fazer coisas interessantes, de fazer. Porque, bicho, é uma coisa que é fantástico você, se Caruaru tivesse essa união de tudo, sabe? De se valorizar tudo e se ter os grandes palcos, porque as pessoas têm o direito de gostar do que elas querem. A gente não pode substituir uma coisa por outra, por isso que às vezes uma coisa ganha da outra. Sabe? Porque quer substituir, aí a coisa que é menor, que está naquele sentido menor que eu falo assim, do público, de não sei o que lá, ela se perde porque o cara não quer aquilo. Sabe? Então tem que se agregar valores, tem que se descobrir como se colocar tudo, né? E ser uma democracia, né? A gente tem que lutar pela democracia. A gente vive reclamando da democracia, mas a democracia tem que ser isso. A gente tem que respeitar os gostos das outras pessoas, a gente tem que respeitar, né, o que a grande maioria quer, e a gente tem que adaptar como a gente dá o respeito e o valor artístico às outras coisas. Né? Porque não é porque está no palco menor que é menor. Eu acho que é o tamanho da beleza daquela arte, sabe? O cinema de arte, ele não é o filme de Rambo, sabe? Mas ele é o cinema necessário, tem que se fazer daquele formato que é aquele público, sabe? Então tudo tem que se pensar para tudo ser bacana, não por causa da quantidade de público, sabe? Mas pela qualidade, sabe? Pelo que aquilo vai ser feito, como aquilo vai ser levado para aqueles. Não adianta você fazer um palco azulão e, de repente, aquele palco não ter a qualidade do artista azulão, a qualidade do artista popular, a qualidade sabe? É se valorizar realmente tudo. Sabe? E se dar valor a tudo, e se respeitar, e agregar, e tudo está junto, porque daqui a pouco essa coisa da não competição faz com que tudo se junte, né? Tudo se una e as coisas cresçam. Exatamente. E muitos perca. artistas
muitos artistas, eu não sei se você já tem ciência dessas informações assim, mas duas coisas. Grandes artistas do forró tradicional, né, no Brasil, eles preferem tocar lá no palco do Alto do Moura do que no palco principal, no pátio de eventos, né, por conta do calor humano, desse negócio que a gente está proibido hoje, que é a aglomeração, o clima que o Alto do Moura tem. Mesmo se não tiver festa, você vai lá almoçar qualquer dia, você sente aquele clima naquele lugar, né? Aquela região diferenciada. Outra coisa também, surgiu agora há pouco, né? Vários posts aí, Caruaru foi eleito o maior São João do mundo pelo Guinness Book. Eu acho isso uma grande bobagem, né? Eu acho que quem ganha com essa competição de Caruaru e Campina Grande somos nós, o público, os artistas, porque faz com que as duas cidades elas sejam pedestais do forró para o mundo inteiro, mesmo que o forró esteja mudando muito aí, né? Eu acho que eu estou até falando muito, estou dando até muitas dicas aqui. Mas eu acho que principalmente quando Caruaru sai no Guinness... Vai ouvindo aí, Wagner Gil. Wagner Gil tá aí, ó, ouvindo. Eu acho que, inclusive, essa coisa de Caruaru ter saído no Guinness Book... Não saiu. Foi... eu fiquei sabendo hoje da informação. Foi fake news. Pronto, mas uma fake news positiva, né, vamos dizer assim. Mas faz de conta que Caruaru tivesse saído no Guinness Book. Aí era que tinha que se haver uma preocupação maior com a cultura popular, com o pífano, com o Alto do Moura, com o que a gente tem de cultura, porque se os é isso que traz o turista. Porque se o cara que vem da França, o cara que vem da Bélgica, que conheceu o Caruaru através do forró, que é o que ele gosta, chegar aqui, ele não vai para o palco principal. Ele vai querer ver o que existe em Caruaru de verdade, porque acaba o São João de Caruaru, o Guinness Book, 2 anos depois acaba com essa história. Porque ninguém que vem de fora, o turista que vem de fora, ele não vem para ver Rolando Safadão. Me desculpa aí. Não estou dizendo que quem vem de fora não vem para ver isso. Vem para ver o outdoor. Você chega a ver o outdoor de João do Pifo. Você tem Caruaru, não vê a banda do Pifo. E aí, que história é essa, né? Isso é fake news, né? Excelente. O pessoal está pedindo muito aqui, mas eu não sei se ele se preparou para essa live, para cantar alguma coisa. O pessoal está pedindo para recitar alguma poesia, para cantar alguma coisa. O pessoal está aqui desesperado para ouvir alguma coisa. Antes disso, eu quero agradecer a presença aqui de meu amigo Raniel Souza, o famoso Pernalonga, está aqui assistindo. Também de Mara Rúbia. Mara, muito obrigado pela sua atenção. Pessoas como você precisam ser... Excelente. Muito bom. Isso é muito importante, tá, gente? Às vezes a gente fala com um artista, ele responde uma semana depois, e todo mundo, esse negócio de desculpa, bicho, eu tava sem tempo para aquilo. Eu trabalho por isso que eu consigo fazer o forró tradicional hoje, tá? O forró raiz a gente consegue fazer porque eu tenho o meu trabalho, Tiago tem o trabalho dele, o outro Tiago também tem o trabalho dele, então a gente consegue. Mas eu trabalho com a seguradora de veículos, eu atendo diversos clientes pelo WhatsApp, pelas redes sociais, a cada dia, né? E ainda tenho 2 redes sociais minhas, ainda tenho o meu WhatsApp e eu dou atenção a todo mundo todos os dias. Não vivo conectado o tempo todo, mas porque eu acho importante, quando a pessoa fala comigo, eu responder. Atenção é uma coisa muito importante. Muito obrigado, Mara. Eu vi também que o seu programa você deu uma sacada antes, né? E vi que você entrevista muita gente legal, muita gente bacana. Então, parabéns. Você é um guerreiro e a gente precisa disso. Quando você disse que não precisava estar no seu programa, tá? É o contrário, velho. Precisava sim, porque é aí que muita gente que não sabe que eu nem existo está me vendo agora,
pessoas que sabem que eu existo, mas de forma diferente, tá vendo o papo que eu estou batendo agora. Sabe? Então é tudo importante, tudo é Muito importante. obrigado. Muito obrigado por isso. Quem não conhece o Forró de Cavaco, segue a gente aqui nas redes sociais, quem está acompanhando aí pelo Instagram de Hortinho, segue e acompanha o nosso trabalho de forró tradicional. A gente vai ter uma live aí no mês de junho. Semana que vem, dia 8, a gente vai ter uma live com Gessier Quirino, mais um bate-papo. A gente tentou a primeira vez, hein? Graças a Deus, é só amizade boa. E eu me tornei amigo dos caras que eu mais sou fã, né? Me tornei amigo das maiores personalidades. O primeiro dele é o meu pai, né? Que está aí assistindo. Então, é o primeiro cara que eu sou fã. E nisso aí, a gente inventou esse projeto aí, recebeu, na verdade, essa inspiração de projeto. Bom, mas o que resta saber é se vai ter alguma música ou alguma poesia que o povo tá aqui, ó. Eu posso fazer assim, porque pegar violão para tocar aqui e tal não vai ser legal, não. Eu prefiro recitar musicalmente uma canção que vai ser parte do disco Caruarus, né? Que é um mote... É inédita. É um mote, mas eu fiz quando eu tinha uns 18 anos essa música. 17 para 18 anos. Eu peguei um mote de um aboio e Josildo Sá ficou de me dizer realmente de quem é, que eu penso que é de Ceguinho Aboador, mas eu não sei se é dele. Aí Josildo disse, não, Otinho, eu sei quem é, eu vou procurar saber. Eu acho que até ele já me respondeu, mas eu não vi ainda. Eu estava conversando com ele sobre isso. Eu peguei um mote... Então, gente, a partir de agora, Hortinho vai declamar uma poesia que estará no CD, algo inédito, ainda não está nesse EP que tem 4 faixas, que vocês vão ouvir quando sair daqui. É inédito. Acompanha aí. Meu Beija-Flor. Então é um mote de um aboio regional, um aboio daí que eu não tenho certeza de quem é, porque eu vi há muitos anos isso, e na época que eu vi eu não sei direito se era de Ceguinho Aboador, de quem era, porque eu via muito isso, pesquisando e tal, nos meus 15, 16 anos. Enfim, gostei desse mote, escrevi um poema para esse mote e acho que está na hora de cantar, porque faz mais de 20, quase 30 anos, na realidade, faz uns 25 anos que todo mundo diz a mim, quem escuta isso diz, grave logo, meu irmão, só quando eu fizer um disco de forró, certo? Então agora não tem... Vou botar um fundo musical aqui para você fazer a declamação. Basta. Meu Beija-Flor, certo? Quando sai o fundo, eu começo. Pronto, lá. Diz assim: meu beija-flor, meu beija-flor, meus ares te peneirou, tuas asas mudou de cor, ficasse para lá e para cá. Meu beija-flor, meus ares te peneirou, tuas asas mudou de cor, ficasse para lá e para cá. Olha que tudo que acredito e que vem da natureza, o amor na vida é tudo que se olha com beleza. O amor está numa rosa, está na folha e no espinho. O amor está na saudade quando a gente está sozinho. Está no escuro e no claro, nunca longe, sempre perto. No azul de um mar bravio ou no calor de um deserto. O amor está na palavra, quando é dita com franqueza. O amor está muito perto, ele está longe da tristeza. Meu beija-flor, meus ares te peneirou, teus ares não doutor, ficasse para lá e para cá. Saca? Muito bom. Deu vontade até de declamar um agora. Vou aproveitar. Vou aproveitar aqui. Meu verso é feito a cigarra num velho tronco a sonhar, que canta uma tarde inteira e só para quando estourar, que eu troco tudo na vida pelo prazer de cantar. Quem foi que disse, professor de que matéria,
que no sertão só tem miséria, que é só fome e penar. Que é a paisagem da caveira de uma vaca enfiada no estaca, fazendo a fome chorar. É porque não pode nunca imaginar o som que brota da cantiga de uma grota quando a chuva cai por lá. O cheiro verde da folha do marmeleiro e o amanhecer catingueiro no bico do sabiá. Criou-se estigma do matuto, pé de serra, que tudo que fala erra, porque não soube se expressar. Só fala versos matutos, obsoletos, feitos por analfabetos que mal sabem se expressar. Falam no sul com deboche que isso é cultura de só comer rapadura como se fosse manjar. Saibam que aqui nós temos abelha de capoeira e o mel da flor catingueira é mais doce que o mel de lá. É isso aí. Eu me lembro até de uma história que eu quase morri de rir uma vez na época, né? Que disseram a mim que foram entrevistar alguns jornalistas, sei lá de onde, sei. Foi entrevistar Pinto de Monteiro, né? Parece que era no aniversário de 90 anos dele, ou era 80, sei lá, nem me lembro. Foi justamente nos anos 90, no início dos anos 90. Aí disseram, Tingo, aconteceu uma coisa engraçada da porra. Foram entrevistar Pinto de Monteiro, aí o cara chegou para ele, fez um jornalista, deve ter sido do Sul, né? Mas pelo que eu soube, foi de Recife. Aí disse assim, tinha tudo para ser do Sul, mas foi de Recife. Aí disse assim, é verdade que o senhor é ô, seu Pinto Monteiro, então, é verdade que o senhor é semi-analfabeto, né? Aí disse que ele disse, não, eu sou analfabeto, semi-analfabeto é você. Aí, excelente. Acho que são geniais, assim, a coisa da inteligência nordestina, né, das pessoas que não tiveram a oportunidade, né, de ter tido uma educação, de ter estudado pelo sofrimento da vida, né, pelas poucas esperanças, pelas poucas oportunidades, pela pouca comida, pela busca da vida, né, porque ninguém escolhe ser analfabeto, né? As pessoas têm que escolher entre a vida e ler, né? Entre comer um feijão e um pedaço de folha, né? De papel. Exatamente. Eu falei numa conversa que a gente teve aqui com Paulinho Rosa, e eu falei a ele de um poeta. Depois ele me perguntou, mandei para ele no outro dia, sobre Leonardo Bastão. Meu amigo Jefferson Declamador e a esposa dele, eu acho que estão assistindo aí. Foi ele que me apresentou, Leonardo Bastão. Ele é lá de uma terra, da cidade do meu avô e da cidade do meu tio, Tiago Duarte, Itapetim. Ele é analfabeto de pai, mãe e pateira, como diz esse Quirino. E ele declama demais, assim, em cestilha, tudo organizadinho, e não sabe escrever nada. Ele diz assim, a sombra que me acompanha é a mesma que me socorre. Se eu andar, ela anda, se eu correr, ela corre. Ainda é mais feliz do que eu, nem adoece, nem morre. Bicho, é foda, porque assim, foi uma alternativa que a inteligência das pessoas que não tiveram oportunidade de desenvolver, que são poucos no Brasil que tem essa cultura que o sertanejo, principalmente o sertanejo, né? O agreste sertão tem, né? Porque a nossa história de cordel, a nossa história de poesia, ela é bela e trágica, né? Porque traz todo esse sofrimento de todos esses poetas que nem escrever tiveram a oportunidade de saber e se tornaram poetas. Imagine se eles tivessem tido a oportunidade na vida de ter tido uma educação, né? Como eu acho que é o que o Brasil mais precisa hoje, né? O Brasil precisa, hoje já está na cara, e o Brasil precisa muito mais de educação do que qualquer outra coisa dentro dessa história, dessa Exatamente. A educação traz a consciência, traz a menos ignorância no trato ao próximo, né? Traz mais amor, traz mais empatia. A educação é a base de tudo. Nós já estamos completando 1 hora de live. Já o Instagram derruba a nossa live. Eu quero lembrar. Passou ligeiro, que a conversa tá boa.
E eu quero lembrar a todos aí esse Pix que está embaixo para doação, para os artistas, os músicos que estão sem trabalhar. Esse Pix é para doação para eles que estão sem poder pagar uma conta de água, uma conta de luz. E a gente vai chegar junto. Vamos fazer um flyerzinho direitinho com esse Pix, com essa coisa aí, para a gente dar uma divulgada boa no Instagram, em todo canto. Mara Rúbia tá ouvindo, né? Inclusive, Mara, Mara pediu uma caneca, aí Mara quer uma caneca, a minha já tá despelando. Me manda aí pelo WhatsApp seu endereço que eu vou mandar uma de presente aí, tá bom? Eu quero agradecer. Tem a caneca para o lucro da caneca ser para esse Pix aí, né, galera? Boa ideia, gostei da ideia. Excelente. É o seguinte, quem quiser a caneca, é só entrar no inbox aí que a gente faz com o teu nomezinho personalizado. Artista, cada um faz um desenho com uma caneca e vamos vender a caneca. Vários Bora, vamos. Um bocado de artista, cada um faz uma arte para uma caneca e o que rolar vai ser para esse Pix. Essa galera. Beleza. Eu já tô sabendo que lá pelo dia 24 você vai estar por aqui em Caruaru, não é isso? Não, eu vou estar mais cedo. Pronto. Quando vier você, Mara Rúbia, quando vier você, avise que a gente vai ao seu encontro. E eu vou aproveitar, nem vou mandar para Mara Rúbia, eu vou mandar pessoalmente aí, tá bom? Pronto. Vou estar chegando logo, é porque a gente ainda está em negociação com as coisas, mas estamos praticamente certos, né? Então, assim que acertar, vou comunicar a vocês, para vocês entrarem com a gente nessa, vamos juntar uma galera massa aí, Juninho Santana, né, o pessoal, né, a Lapaeta aí, toda a turma que tá dando essa força aí em Caruaru, o pessoal da Rádio Liberdade, da Rádio Cultura, da Rádio Cidade, Juninho Santana sempre, desde as antigas, sempre dando uma força grande a gente, e agora eu estou muito feliz, a Ayada me falou que a Rádio Cultura de Caruaru está tocando minha música, a Rádio Liberdade está tocando a música do Caruarus, né? A TV Asa Branca sempre dando a maior força para mim, sempre fui muito bem recebido, tudo que eu fui fazer em Caruaru, eles estão apoiando, né? Agora, de pouco tempo para cá, depois que a Rádio Cidade apareceu, eles sempre estão lançando meus discos em primeira mão, lançando minhas músicas, né? É muito legal você ter dentro dessa história que é tão difícil, né? Rádios tocar as músicas e tal, você ter essa galera sempre lhe apoiando, né? Independente de tudo, sempre me apoiando. E agora abriu-se as portas para essa outra galera. E eu sou grato, muito grato por Caruaru, por estar acontecendo o que está acontecendo com o Caruarus, aí na minha terra, que foi justamente a terra a ser homenageada. Não só a terra de Caruaru, mas eu estou homenageando toda a minha galera, todo o povo de Caruaru, tudo isso que faz com que Caruaru seja Caruarus, né? Tantos artistas, tanta gente, né? Caruarus é a pluralidade, né? Tudo que eu aprendi, tudo que eu vi, a feira de Caruaru, né? As ruas de Caruaru por onde andei, o São João de Caruaru, os poetas de Caruaru, os amigos, né? Fábio Duarte, né? Tanta gente aí bacana, Flávio, que eu chamo Flávio Priquitinho, mas Flávio Aragão, Serginho Oliveira, Júnior Barreto, Riá, que está aí, Caruaru também, que é do Catimbau, mas mora em Caruaru. Né? Lula Viegas, esse meu grande amigo, grande parceiro, que fez essa caçoar essa música com o Chico César, a gente é parceiro, nós três, da música, né? Tanta gente, né? Branco Leite, meu grande amigo, Branco do Alto Moro, que eu morei com ele. Então, assim, é uma infinidade de amigos, Chiquinho Oliveira, Guaiada, né? Você, seu pai, Fábio Duarte, Papa Popó, né? Toda essa, Gilberto Brito, Hilton Bailarino, Greta Garbo, né? Tanta gente, é muita gente. Arroz. Vocês estão vendo, né, gente, que assim, uma hora não dá para contar de tanta história que o homem
O homem tem mais de 20 anos de carreira, não tem como contar em menos de uma hora, não. Não tem Minha condições. família toda, minha família todinha de Caruaru que está aí, que é uma família que eu hoje em dia tenho, sempre amei, mas hoje eu tenho um carinho muito maior do que eu tive nos tempos que eu vivia em Recife, né? Que às vezes a gente deixa de olhar para quem a gente ama e para quem nos ama tanto, né? Porque a gente entra em caminhos esquisitos que levam a gente a, talvez, não sei, até a gente mesmo, na essência. Hoje em dia eu tenho, sabe, uma mulher maravilhosa que me fez enxergar isso, né? E hoje eu estou recuperando esse amor que eu não abandonei, mas um amor que eu deixei um pouco de lado por conta de certos egoísmos que a gente tem na vida e que hoje eu vi que é a minha base e que é tudo que eu tenho, que é a minha família, que é meu irmão, Norton, Zenilda, Silvia, Arimateia, Neto, Jason, Gilietson, né, Gisele, todo mundo, toda a minha família de Caruaru, todos os meus amigos, Coninho, né, amigos de infância, né, toda essa rapaziada bacana, Jorge Ventão, meu grande amigo, que é hoje chamado Jorge Bahia, que é um grande cineasta hoje em Salvador, mas é um louco, doente por Caruaru, né? E quando a gente se encontra lá, a gente só fala de Caruaru, dos tempos da gente, quando a gente morava. Então, Valdir Vieira, né? Todo mundo, né? Muita gente, Brivaldo, o Sucata, né? Tudo, Chiquinho, todo mundo. Eu tenho, quando eu vou para Caruaru, eu fico perdido de tanta gente que eu tenho que ver, de tanta gente que eu tenho que abraçar, de tanta gente que a gente, né? Então, assim, esse disco foi eu vendo essa amizade, todo esse carinho, e eu queria mostrar que eu não sou aquele cara que ama e odeia Caruaru. Eu amo Caruaru e gosto de Caruaru, mas não amo e odeio, não. Não tem esse lado negativo de forma nenhuma para o Caruaru, porque nunca tive motivo para odiar Caruaru. Eu tive motivo para discordar de muita coisa em Caruaru, e como eu sou um cara explosivo, eu discordo de uma forma que eu faço que as pessoas entendam. Mas hoje eu sou um cara que não quero discordar, não. Eu quero fazer. Eu acho que a gente faz a partir da gente mesmo, da mão da gente. Não é esperando do outro, a gente não vai esperar do outro que o outro faça, não. A gente tem que fazer. E o pouco que a gente alcança é o pouco que aos poucos a gente vai aumentando, vai acontecendo, vai fazendo. Quem está mandando abraço para você é Marcelo Zauim, segundo Mara Rúbia, dizendo aí, Marcelo Zauim mandou um abraço para você. Um beijo para ele também. Vamos lá. É o seguinte, gente, eu quero agradecer a participação de vocês antes que o Instagram derrube nossa live pelo tempo. Muito grato a todos vocês que participaram. Eu agradeço ao Divino Arquiteto do Universo pela participação de Hortinho aqui, ter aceitado esse convite. A Mara Rúbia pela atenção, toda a atenção que ela deu. Muito grato a todos vocês. E sigam o Forró de Cavaco. Esse Pix vai estar lá para doação, tá bom? Qualquer coisa, manda mensagem inbox aí no Forró de Cavaco. Se vocês quiserem a caneca, a gente envia para vocês, tá bom? Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Muito obrigado, gente. Valeu.